Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de hoje. Professora, sábado, 2 horas da tarde, acabei de almoçar, estou com aquela preguiça. Bom, então, como esse curso é diferente, nós vamos começar com uma dinâmica poderosíssima que eu vou ensinar para vocês. Vocês vão agora olhar para o colega que está ao lado de vocês, vão colocar as mãos nos ombros uns dos outros, dar uma boa respirada, olha para o colega e fala: acorda, acorda, que está na hora. Então, pessoal, vamos lá dar uma sacudida que hoje vocês vão aproveitar e aproveitar muito. E agora que estão todos acordados, quero ver vocês participando também. Então, hoje nós vamos falar de liderança. Mas o que é especificamente? Bom, o que é a liderança? O que realmente é a liderança? Se é possível adquirir a liderança ou se isso é um fator genético? A era tecnológica e a liderança, o quão influencia a era tecnológica, todos esses adventos, né, toda essa tecnologia na liderança. E quais as características de um líder? Ah, mas professor, eu não sou líder, assim, eu não lidero equipes, né? Ah, mas a gente hoje, nós vamos ver que sim, cada um de vocês são líderes. Bom, liderança, o que é isso? A gente encontra várias definições, né, em dicionários, definições aí na internet, né, e as mais conceituadas sobre o tema de liderança são que a liderança é um comando, é uma direção, segundo o dicionário. É colocado também que a liderança é dirigir como um líder, é chefiar, é comandar, ocupar a principal posição, segundo outro dicionário também. Que a liderança é um exercício da autoridade num grupo social. Ah, ok, já sabemos a definição de liderança, tá tudo entendido, podemos ir embora, um beijo, tchau. Não! Bom, depois que nós vimos todos esses conceitos, que a liderança é um comando, é uma ação, é autoridade, qual a imagem que vem à sua cabeça de um líder? De um militar, não é mesmo? Como vocês estão vendo na figura, aquele que comanda, aquele que é bravo, que é sisudo. Ai, meu Deus, que eu tenho até medo a hora que eu escuto a voz dele. Então, nós acabamos de ter vários exemplos do que não é a liderança, ok? Então, o que realmente é a liderança? Bom, o Robert Bonark, ele fala que antes de liderar os outros, antes de dirigir empresas, governar nações, antes de ser o exemplo, nós temos o quê? Que aprender a ser o líder de nós mesmos, tomar as rédeas da nossa própria vida. Ou seja, antes de exercitar a liderança, nós temos que aprender o que é a autoliderança, o que é liderar a nós mesmos, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês de um escritor, filósofo, fundador de uma escola internacional de liderança, entre outras escolas também, que é o Surjavan Solar. Ele escreveu mais de 50 obras a respeito. Ele é, então, como eu disse, fundador de Condor Blanco, que é uma instituição internacional, tem várias escolas, né, e também uma reserva ambiental de aves côndores. Ele possui várias escolas, dentre elas a de liderança, que é o tema que nós estamos falando hoje. E aí, em um dos livros dele, ele coloca uma frase muito interessante, que é a seguinte: a necessidade fundamental neste mundo é a de autoliderança. Por quê? Porque ao ser líder da sua própria vida,
você vai conseguir o quê? A autoestima, para conquistar a autonomia, para atrair os recursos materiais, não é mesmo? Emocionais e espirituais que nós necessitamos, queremos e merecemos. Então, através da autoliderança, que nós vamos conseguir esses recursos. A autoestima, né, que ele falou autoestima e falou de autonomia. Então, no caso, a autoestima, ela está diretamente relacionada com a capacidade do indivíduo de se autoavaliar, de se auto-enxergar, como eu enxergo a mim. E a percepção como sendo positiva ou negativa em algum grau. Exemplo, a visão que eu tenho sobre a minha pessoa, o quão competente ou incompetente eu me avalio ou julgo, o quanto eu sou bem-quisto ou mal-quisto, enfim, é a minha autoavaliação, é a minha percepção sobre o eu, ok? E a autonomia? A autonomia, ela está diretamente relacionada à independência, autonomia, autônomo, independência, ou seja, um indivíduo que toma suas próprias decisões, possui seus próprios recursos materiais. A palavra autonomia, dos radicais gregos, né, se nós separarmos, o que nós temos? Auto, sozinho, e nomia, lei. Ou seja, autonomia é aquilo ou aquele que segue as suas próprias leis, que tem os seus próprios recursos. Então, voltando àquela frase que eu mencionei do livro de Sir Javan Solar, nós temos uma outra percepção agora, não é? Vamos ler juntos aí. A necessidade fundamental neste mundo é a de autoliderança, liderar a mim mesmo. Por quê? Ao ser líder da sua própria vida, quando eu conseguir tomar as rédeas da minha própria vida, eu vou conseguir autoestima. Com isso, eu vou conquistar a autonomia. Lembra, autonomia, seguir as minhas próprias leis, ter autonomia, ter independência, para atrair os recursos materiais, recursos emocionais e espirituais que eu quero, necessito e mereço. Um indivíduo com autoliderança, um indivíduo que tem as rédeas da sua própria vida, ele tem a capacidade de transformar, de transmutar, de modificar situações a princípio não desejadas. Quer ver um exemplo? Alguns alunos que assistem a um minicurso em dia e horário não correspondente à sua aula durante a semana, para cumprir uma obrigação de horas de atividades complementares. Qualquer semelhança, gente, é mera coincidência, viu? Então, nesse caso, esse tipo de indivíduo, o que ele pensa? Que obviamente não são vocês. Então, esse indivíduo, sem essa visão de autoliderança, quando ele se encontra numa situação dessa, parece que está até pesado as costas, né? Eu tenho que cumprir um dever, eu tenho que cumprir uma obrigação, está até pesado, aquele andar pesado, cansado. Então, ele já chega naquele vitimismo. Eu poderia estar festejando, eu poderia estar bebendo, eu poderia estar paquerando, me divertindo com os meus amigos, mas eu sou obrigado a estar aqui para cumprir um horário.
Nossa, como eu sofro! Honestamente, quem teria outro tipo de programa a não ser estar aqui? Vamos ser honestos. Quem poderia estar em algum outro lugar que não aqui? Eu. Vocês também. E se nós tivermos uma visão sem autoliderança, nós vamos cair nessa lástima, né? Ai, obrigação, dever, porque eu tenho. Nossa, como é pesado, né? Até falar isso já transforma a situação numa situação pesada, obrigatória, que eu estou fazendo contrariado. Mas e uma visão com autoliderança? Uma visão com autoliderança, a pessoa que possui esse tipo de visão, lembra que nós acabamos de falar num slide anterior, que é o indivíduo que possui a capacidade de transmutar, modificar a situação a seu favor. Então, se um grupo de alunos vai assistir, tem um churrasco, por exemplo, né? Sábado à tarde, um dia lindo, tem um churrasco para ir, mas há um curso também. Deixa eu usar isso a meu favor, porque eu tenho uma visão com autoliderança. Portanto, olha como a mesma situação, se analisada, se vista sobre outra ótica, ela já se torna uma situação prazerosa, que não é pesada. É só trocar algumas palavras, trocar alguma atitude. Por exemplo, eu realmente poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu decidi, eu escolhi estar aqui hoje para investir em meu conhecimento e também alcançar a meta das minhas atividades complementares. Uau, olha como mudou! Então já não é mais uma obrigação, cumprir um horário, eu tenho que estar lá. Não, eu decidi, eu escolhi, eu fiz essa opção. Realmente, eu poderia estar em vários outros lugares e com outras pessoas, mas eu escolhi, eu decidi estar aqui para investir no meu conhecimento e conseguir cumprir as metas, atingir metas, alcançar o objetivo das minhas atividades complementares. Tudo muda quando a visão é diferente. A situação é a mesma, mas a visão com autoliderança, ela dá outra perspectiva. Então, o indivíduo consegue transmutar isso a seu favor. Ou seja, um indivíduo com autoliderança, ele não cumpre obrigações, ele faz escolhas. Ele não executa a tarefa, ele investe em seu crescimento. Ele não se lastima, ó, como eu sou vítima, como eu sou coitado. Então, ele não se lastima. Ele encara e aprende com aquilo, aprende com seus desafios. Ele não se abate pelo negativismo. Ao contrário, ele cava oportunidades de transmutar a situação e mantém o foco sempre no positivo. Nós vamos ver um vídeo agora para exemplificar o que nós acabamos de falar. Te volto em um minutinho.
the same. I wrote the same, but in different words. Thanks, love. E aí, pessoal? Legal o vídeo, né? Bacana? Ele mostra bem isso que nós acabamos de falar. Então, havia lá uma situação de uma pessoa que não podia enxergar e tinha lá uma placa. Ah, eu não posso ver. E aí chegou uma pessoa, olhou aquela situação, analisou, falou, bom, a situação é a mesma, não é? Mas e se eu mudar esse foco? Né? Trocar o foco do negativo, da vítima. Ah, eu sou vítima, eu não posso ver. Realmente, você não pode ver? Não pode ver, mas vamos mudar a situação. E aí a moça foi lá e escreveu na plaquinha do senhor. Está um lindo dia, mas eu não posso vê-lo. Então, esse foco no positivo tocou outras pessoas que ficaram solidárias, não é, com a situação. Moral da história, a situação é a mesma, tudo depende do foco, da forma como nós vamos encarar, da forma como nós escolhemos, da forma que nós decidimos encarar a situação. De que forma você elege, escolhe, decide e merece viver a sua vida. Foco no positivo, visão com autoliderança. Bom, como acabei de falar, autoliderança é foco no positivo. Então, uma mesma situação, ela pode ser interpretada de diferentes formas, não é mesmo? Como nós vimos aí no vídeo. Ou seja, tudo depende do foco que nós vamos escolher. Do foco positivo ou do foco negativo. Eu escolho, eu elejo, eu mereço viver minha vida num foco positivo. Ah, mas a vida não é um mar de rosas? Realmente não. Os desafios estão aí e eles sempre vão existir, cada vez mais e mais e mais. De que forma eu vou passar a encarar esses desafios? De que forma eu escolho? Eu vou usar isso a meu favor, com certeza. Então, foco no positivo. Essa é ótima. E agora está na hora de vocês participarem. Quem já não passou por uma situação dessa ou se viu aí igual a moça? Eu estou lá me vestindo, eu estou atrasado para o trabalho e de repente eu passo e pau, dedinho na quina da cama, na quina do armário. É impressionante, não é? Parece que quando a gente nasce, o dedinho da gente já nasce com uma tara especial por quina. Quina de mesa, quina de armário, por quina de cama, tudo. É uma tara que a gente já nasce com isso. Ou seja, isso vai acompanhar a gente pelo resto da vida. E aí, o que você faz numa situação dessa? Eu tô atrasado, já perdi o horário, e aí o dedinho, pau, vai lá e na quina. Como que você realmente reage? Aí eu quero honestidade de vocês, ok? 2 minutinhos para responder, quero ver a participação de vocês. Um abraço, até já.
voltamos. E aí? Como vocês reagem quando o dedinho resolve falar mais alto aquela tara que ele tem, né? Por quina de armário, de mesa, de cama, seja lá o que for. O pessoal de Quixeramobim, um abraço para vocês, obrigada pela participação. Eles deram uma resposta bem polida, né? Falaram, geralmente, falamos um monte de palavrão. Pessoal de Conceição do Jacuípe, obrigada pela participação, um abraço para vocês. Colocando gelo, literalmente, na situação acontecida. Pessoal de Itupeva, obrigada pela participação de vocês, um abraço. Professora, para ser bem sincera, quando eu não xingo em voz alta, eu xingo em pensamento. A Marta, obrigada pela sua honestidade, Marta. O pessoal de São Bernardo do Campo, um abraço para vocês, obrigada pela participação. O aluno Kleber, ele falou que às vezes reagimos com desagrado e tem que lutar para que algo não aconteça fazendo planejamento. Mas aí nesse caso, como que a gente vai fazer esse planejamento, né? Interessante sua resposta. E pessoal de São José do Rio Pardo, a aluna Maria Aparecida, um abraço para vocês todos, especial para Maria Aparecida. Ela fala que fica brava, mas diz, já foi. Autocontrole, né, Maria Aparecida? Ótimo, excelente. Bom, então, pessoal, geralmente, né, nestes casos, tudo a gente tem uma escolha, certo? A situação é a mesma, nós temos escolhas. E aí, dentre essas escolhas, nós podemos analisar e vivenciar a situação no foco negativo ou olhando pelo foco positivo. Mas era uma quina que estava no meio do meu caminho, aonde tem coisa positiva nessa situação. Vamos lá, que procurando a gente acha. Se nós escolhermos vivenciar essa situação pelo foco negativo, já aconteceu, não já foi? Realmente. Se a gente olhar isso pelo foco negativo, a gente vai deixar aqui. O fato abale a gente, né? Fica aí, como vocês disseram, professora, fala um monte de palavrão, xingo em voz alta ou xingo em pensamento, enfim, fiquei abalada, fiquei abalado. Que o fato abale, que te desestruture, que te geralmente enfureça e contamine outras pessoas. Vocês querem ver que tudo é uma reação em cadeia? Por exemplo, é fato, o maldito do dedinho não nasceu com essa tara, porque nasceu, vai ser assim sempre. Então, aconteceu aqui, eu já tô atrasada para ir para o trabalho. Tô me vestindo ali no maior pressa, tô passando e pau, dedinho na quina. E aí, isso me deixou enfurecida. Então, eu já peguei o carro, no volante eu já estava nervosa, quase bati o carro porque eu estava nervosa, porque eu bati o dedinho na quina. Aí eu buzinei e a pessoa do lado xingou. E aí foi indo, eu já cheguei atrasada, mal-humorada. Nossa, é uma tragédia. Por causa de uma quina. Isso tudo foi uma reação em cadeia que eu afetei a mim e a contaminei a outras pessoas que estavam ali ao meu redor. Xinguei no trânsito, quase bati o carro, briguei com o cachorro e maltratei a esposa. Nossa, virou uma bola de neve e aí você já não tem o controle da situação. Aconteceu? Aconteceu. E se eu escolher vivenciar essa situação pelo foco do positivo, vai doer? Vai doer de qualquer forma, né? A gente vai sentir a dor. Mas se eu olhar pelo foco positivo, o que eu vou ter? Eu vou utilizar esse ocorrido para treinar o autocontrole
e conseguir enxergar o quê? Lições aprendidas. Nesse caso, preciso prestar mais atenção. Bati, dá aquela, né, como falar aí, respirada funda, tô sentindo meus dedos. Que bom que eu tenho eles aqui para poder sentir, né? Já foi. Acho que eu estou precisando prestar um pouquinho mais de atenção por onde eu caminho. Ou se isso aconteceu porque eu estava atrasada e não prestei atenção, acho que eu preciso, acho que o Kleber, né, que respondeu, acho que eu preciso me planejar. Nesse caso seria então o quê? Me programar para me vestir com antecedência, para não ficar na correria, para não perder o controle da situação, ter a percepção por onde eu estou caminhando, para diminuir a probabilidade da tara do meu dedinho por quinas. Ou seja, como no vídeo que nós vimos, a situação é a mesma, depende da ótica, da perspectiva que eu vou eleger vivenciar isso, ok? Bom, duas citações interessantíssimas aí para nós refletirmos um pouco. A primeira é de Fernando Sabino, que ele fala assim: o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, exatamente por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Excelente, né? E a segunda citação, que eu acho ótima, adoro, do Charlie Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. A peça da vida, não é? Então, vamos eleger viver a vida com intensidade. Ria, brinque, chore, enfim, viva, sinta com intensidade. Sinta aquele seu dedinho que foi para a quina. Sinta que, olha, tem o dedinho lá, né? Estou sentindo ele. Que bom, é que meu sistema nervoso está aí funcionando excelentemente bem, mandando os impulsos. Ótimo, muito bom. É possível adquirir liderança ou vocês acham que ela é um fator genético, a pessoa já nasce líder e pronto, acabou? O que vocês acham? Sim, é possível adquirir liderança. Ela não é um fator genético, ok? Para ter liderança, é obviamente, então, necessário ter autoliderança, né? Aqui nós acabamos de falar até então. Antes de eu liderar outros, eu preciso me autoliderar. Lembra da citação do Robert Bonnack? Antes de liderar nações, equipes, pessoas, eu preciso me autoliderar. Ter o meu autocontrole, tomar as rédeas da minha vida. Para ter liderança, é necessário o quê, então? Determinação, disciplina, desejo ardente. Nossa, por que você colocou desejo ardente aí, professora? Para eu ter liderança, eu preciso ter um fogo que me move, alguma coisa que me motive. Então, a isso chamam desejo. Ter um desejo ardente, ou se vocês quiserem nomear como ter um fogo interno, ou ter motivação, né? Aquilo que te impulsiona, que te faz sair da zona de conforto, da comodidade. Persistência, responsabilidade, amor próprio, autoestima, poder pessoal, depois nós vamos falar disso aqui. E um sonho amado. Quem coloca esses tópicos, né? É também o Surjavan Solar, né, no livro que eu mostrei para vocês, de autoliderança, ele fala de cada um desses tópicos, ok? E aí, falando justamente desses tópicos,
do que é preciso para ser um líder, o que é preciso para ter liderança, né? Como assim? Foco, determinação, persistência. Eu preciso de persistência para ter liderança? Nós vamos ver um vídeo agora e aí depois a gente volta e conversa sobre. Vamos lá? Dismissed from drama school with a note that read, "Wasting her time. She's too shy to put her best foot forward." Turned down by the Decca Recording Company, who said, "We don't like their sound, and guitar music is on the way out." A failed soldier, farmer, and real estate agent. At 38 years old, he went to work for his father as a handyman. Cut from the high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. A teacher told him he was too stupid to learn anything, and he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Fired from a newspaper because he lacked imagination and had no original ideas. His fiancée died, he failed in business twice, he had a nervous breakdown, and he was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never lived. Muito bacana esse vídeo, não é? Vocês gostaram? Quando eu não tinha visto esse vídeo pela primeira vez, eu nem imaginei essas histórias. E depois eu fui pesquisar e falei, uau! Então, se esses gênios, né, tivessem simplesmente aceitado o que a sociedade impôs para eles, muitas das coisas, das artes, da tecnologia, da luz, imaginem, nós não teríamos hoje. O Thomas Edison, por exemplo, quando mandaram um bilhete, né, a notificação para a mãe dele, falando, olha, o seu filho é muito burro para estudar aqui. Então, a mãe dele pegou aquele bilhete, ele perguntou, mas o que está escrito aí, mãe? Está escrito aqui, meu filho, que agora você é muito inteligente, muito esperto para estar naquela escola, e sou eu que vou ensinar você agora. Então, sabiamente, a mãe dele usou aquela estratégia a favor. Imagina se ela tivesse falado para ele, meu filho, está escrito aqui nesse bilhete que você é muito burro para estudar naquela escola. Nós estaríamos no escuro, não teria luz. Pensem. E quantas vezes e quantas ele não teve um bom sucesso, né? Não teve êxito na invenção da luz, mas ele teve foco, persistência, determinação. E ele tentou, ele tinha um desejo ardente e um sonho amado. E aí, com esse sonho mais amado que ele queria inventar, e esse fogo, né? Aquela motivação que ele tinha, ele tentou, persistiu até conseguir. Será que nós fazemos isso na nossa vida? Ou será que no primeiro obstáculo que nós deparamos, opa, deixa eu sentar aqui na cadeira porque está mais cômodo assim. Eu não atingi o que eu queria, mas tudo bem. Isso é a mediocridade. O que é ser medíocre? Nossa, professor, isso é um palavrão. Não, mediocridade é média. Aquela média que a massa vive, né? A massa da sociedade vive na mediocridade, vive na média. Quantos sonhos nós já não abandonamos, ou por medo, por vergonha de se expor, ou por realmente falta de autoliderança, falta de determinação, de persistência. Vamos lá, aconteça o que acontecer, eu vou seguir adiante até conseguir aquilo que eu quero. Quantas vezes você já não desistiu? Parou para pensar nisso?
Bom, como nós falamos, se cada grande líder que nós vimos nesse vídeo tivesse desistido com o primeiro não imposto pela sociedade, muitos inventos, inovações, avanços, artes, muitas coisas simplesmente não desistiriam. Imagine o Abraham Lincoln. Ai, minha noiva morreu. Ai, eu não tive sucesso, eu não tive êxito. Ai, então eu vou desistir. Nossa, ainda bem que ele não desistiu. Assim como todos os outros grandes gênios, todos os outros grandes líderes. Persistência, foco, determinação. Aconteça o que acontecer, eu vou até o final porque eu quero aquilo. Ok? E está na hora de vocês refletirem. Vamos pensar rapidamente na nossa vida. Cada um vai pensar na sua vida agora, momento de reflexão. Não é para dormir daí na cadeira, só para refletir. Momento de reflexão, vamos pensar cada um na sua vida. Pensar se você tem um sonho amado que você gostaria de realizar. Alguma coisa que você gostaria muito na sua vida. Agora, quantas vezes nós vamos visualizar? Quantas vezes você já deixou de realizar esse sonho amado com medo, ou com receio de ser ridicularizado, ou por você julgar que esse sonho não é alcançável? Quantas vezes? Qual sonho mais amado? Quantas vezes você já desistiu? Por que você desistiu? E agora, sem medo de julgamento, sem medo de ser ridicularizado, porque ninguém é passível de julgamento. Eu vou dar até 1 minuto a mais para vocês, hein? Porque eu quero ver a participação, quero que vocês me surpreendam, que a participação seja melhor do que foi da primeira vez. Vamos lá, vocês são líderes de vocês mesmos, eu quero ser surpreendida agora com as participações. Vocês vão ter 5 minutos para refletirem então e se exponham, vamos trocar experiências, vamos compartilhar. Qual o seu sonho mais amado? Quantas vezes você já desistiu dele? Por quê? Vamos lá? Vejo vocês já já.
E aí, pessoal, como é que foi essa reflexão? Já temos participação, pessoal de Jundiaí. Um abraço para vocês, muito obrigada pela participação. Então, disseram o seguinte: sempre tive um sonho, mas por muitas vezes tive que desistir. A primeira vez foi por causa do casamento, depois vieram os filhos e desisti por um tempo mais uma vez. Quando estava pensando em realizá-lo novamente aos 40 anos, engravidei novamente, mas não desisti. Ainda existia em mim o sonho. Agora, com 50 anos, estou realizando. Estou no último ano da minha faculdade. Estou realizando depois de muito tempo, mas o importante é que não desisti. A Leida, nossa Leida, fiquei até emocionada com a sua participação. Parabéns, reconheço você e parabenizo a sua atitude. Você é uma verdadeira líder, líder da sua própria vida. Aconteça o que acontecer, eu me casei. Você poderia ter falado a primeira coisa, me casei, deixa assim como tá, né? Tá bom. Não consegui atingir meu sonho, mas tá bom assim. Tava bom nada, aí você queria porque queria, aí vieram os filhos, obviamente, tem que dar atenção para os filhos, é uma série de coisas, né? Uma rotina de vida que muda. Aí na hora que você estava quase lá, aí engravidou de novo, aí você poderia ter falado, deixa, né? Já passou a minha hora. Mas a Leida não. Acontece o que acontecer, eu não quero fazer uma faculdade, eu vou conseguir. Seja quando for, eu vou conseguir. E não desistiu. Esse era o sonho mais amado. Leida, parabéns. Estou super orgulhosa de você. Uma outra participação de Monte Carmelo. Obrigada pela participação de vocês. Um abraço. Sempre sonhei em ser cantora e nunca tive coragem de correr atrás. Dalceúlia, do Polo de Monte Carmelo. Aí, eu te faço uma pergunta. Nunca teve a coragem de ir atrás? Por quê? Você já fez essa reflexão? Parou para pensar a respeito? Por que que eu não tive coragem? Medo de ter, né, a reação de deixa disso, isso é ridículo, isso não é para você. Por que não? Quem te colocou num molde, numa caixinha e te fez acreditar? Isso não é para você. É ridículo esse sonho. Então, vamos sair dessa caixinha que a sociedade coloca. Vamos atrás de realizar nosso sonho. Nem que seja um hobby, alguma coisa que nós gostamos de fazer de vez em quando, mas tem medo, né, de ser ridicularizado. Ridicularizado por quem? Vocês estão tão preocupados assim com o julgamento dos outros? Ou tão preocupados em serem felizes? Quem tem as rédeas da sua vida? Os outros ou você? Eu escolho ter as rédeas da minha vida. Pessoal de Araçatuba, um abraço para vocês, obrigada pela participação. O Rodrigo, do curso de administração, ele sonhou em ser um jogador de futebol, recebeu vários convites para teste e nunca aceitou devido ao medo e o receio. E hoje, com mais experiência, tudo seria diferente para ele. Aí é que nós temos que ponderar, né, Rodrigo? Se esse sonho era tão amado assim, que hoje você se sente frustrado, né? Eu podia ter feito, mas não fiz. Então, é fato. Vamos encarar os fatos. Já foi. Os convites você não vai mais receber. Você gosta muito disso? Você está satisfeito hoje na sua profissão? E se você tiver essa atividade como um hobby prazeroso? Podia ter feito, mas não fiz, já foi, os convites não vão voltar atrás. Mas essa é uma atividade que eu gosto.
Mas eu não quero mais tê-la, não. Hoje, com a experiência, com a cabeça que eu tenho, eu não me vejo sendo um jogador de futebol. Então, deixa eu jogar meu futebol lá por prazer, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Olha as muletas, eu não tenho tempo. Ai, lástima, né? A gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Pessoal de Itupeva, um abraço para vocês. Obrigada pela participação. Professora, eu pude observar que a liderança tem que estar dentro de nós e foi em um trabalho que eu realizei quando fiz o curso de TI, TTI, Técnica em Transações Imobiliárias, e vi alguns colegas que tinham um desejo ardente de vender muito, chegando até por meta de quantidade a ser vendido no mês. Eu fiquei espantada, achei que tinha uma certa ganância, pois para mim, se eu vendesse um, já estava bom. Mas não cheguei a fazer nenhuma venda e acabei desistindo. Sei que faltou liderança. Marta, obrigada pela sua honestidade, Marta. Foi muito bacana você compartilhar a sua experiência, não é? Porque, às vezes, nós acabamos julgando as outras pessoas. Nossa, mas que ganancioso ele, né? Colocar meta de venda. Não, mas aí ela viu o quê? Que aquela equipe, as pessoas realmente gostavam daquilo que faziam. E as metas eram como desafios para quebrar aquela comodidade, a zona de conforto. E o que aconteceu com ela? Ela compartilhou com a gente que, para ela, se vender um, tá bom. E nesse tá bom, acabou desistindo. Às vezes desistiu porque viu que aquele não era o sonho mais amado dela. Ou então porque realmente entrou na zona de conforto, na comodidade. Não tinha nada que desafiasse, nada que desse aquele gostinho a mais de ir além, um passo a mais. Obrigada pela sua sinceridade. Pessoal de Jequié, um abraço para vocês. Obrigada pela participação. Boa tarde. Vejo que a grande dificuldade está na falta de conhecimento, que com certeza traduz em medo, consequentemente desistência. Porém, temos que buscar os desafios, buscando conhecimento para sempre estar avançando. Gostaria de evidenciar a paciência, pois depois de 9 anos estou fazendo a minha faculdade. Os alunos Milton e Marcos de Jequié, Bahia. Um abraço para vocês dois em especial. Obrigada pela participação. E parabéns pela persistência. Aconteça o que acontecer, demore o tempo que for, tinha um sonho amado, né, como a Leida, de concluir a faculdade. Estou fazendo, depois de 9, 10, 20 anos, estou fazendo. Parabéns. Pessoal de Aracaju, obrigado, um abraço para vocês. Eles querem saber qual a formação acadêmica da professora. Bom, então falando rapidamente, para não desvirtuarmos do assunto, eu sou analista de sistemas, mestre e doutora pela USP em Engenharia de Produção e acabei de me formar na Escola de Liderança dessa instituição que eu exemplifiquei para vocês, que é o Condor Blanco, que é a instituição internacional. E eu concluí a escola, me formei de liderança, por isso estou aqui hoje batendo um papinho com vocês, trocando essas experiências. Adorei a participação de vocês nessa reflexão. Obrigada, reconheço a honestidade de vocês, obrigada por terem enriquecido, né, o nosso conteúdo, o nosso assunto, e por terem sido honestos com vocês mesmos e por terem estado dispostos a compartilhar as experiências. E como nós estamos falando de enfrentar os medos, não é? Vamos ver um vídeo agora que vai exemplificar bastante isso que nós estamos conversando. A gente volta já já.
E aí, pessoal? Muito legal esse vídeo também, né? Quantos lobos será que nós já não vimos à nossa frente, achando que era tudo aquilo, aquela tempestade, aquela coisa medonha? E aí, quando realmente tomamos a decisão de enfrentar, vimos que não era tudo aquilo, não é? Enquanto nós estávamos vendo o vídeo, chegou uma participação do pessoal do Polo de Paraíso. Um abraço para vocês, obrigada pela participação. Então, colocaram o seguinte, que qual seria a decisão mais acertada? Apostar todas as economias, mesmo correndo os riscos, sem medo de ser feliz? Aí, nesse caso, uma pessoa com autoliderança, com uma visão, né, de liderança, o que ela primeiro faria? Bom, quais seriam, por exemplo, se eu vou fazer um investimento, né, um empreendimento? Primeiro eu analiso quais são os gastos fixos que eu tenho por mês. Responsabilidades, né, a escola do filho, ou a creche, enfim, a conta de água, luz, seja lá o que for. Então, é esse X que eu tenho de contas que são inevitáveis e que devem obrigatoriamente ser honradas todos os meses. Agora, o que daqui pode ser adiado, ou o que daqui é supérfluo, o que daqui eu posso tirar para poder investir e injetar mais naquele meu sonho? Bom, se eu tenho como garantir o que é essencial, e se eu já analisei, estudei, planejei e verifiquei que aquele meu empreendimento, ou realizar esse sonho, né, seja lá qual for, eu vou conseguir fazer isso sem deixar de cumprir aquilo que é essencial mesmo, que eu tenho que honrar todos os meses. Então, eu vou lá e eu vou investir, eu vou arriscar. Nem que isso seja uma viagem que eu queria fazer para poder conhecer a praia. Então, vamos lá. O que eu tenho de fixos por mês? Quais são as contas que eu tenho que honrar? O que daqui eu posso tirar, né? Aquela cervejinha do final de semana, aquele churrasquinho. O que daqui eu posso tirar para poder fazer as economias? Ou, eu queria abrir um salão, né? Porque eu faço ali mexo com cabelo e unha, eu quero ter um empreendimento, né? Quero ser uma empresária. Então, vamos lá. Vamos investir em conhecimento, fazer cursos de qualificação, né? Estudar, avaliar os riscos, ou seja, tem que ir atrás dos sonhos, sim, para não ser uma pessoa frustrada o resto da vida. Se eu tenho um sonho amado, eu vou atrás de realizá-lo de alguma forma. Porém, eu sou um líder consciente, certo? Então, eu vou avaliar quais são os riscos, quais são os custos e vou investir. Eu vou dar um jeito, se aquele sonho é amado, se eu quero mesmo atingir aquilo, eu vou dar um jeito e eu vou conseguir. Aconteça o que acontecer, demore o tempo que demorar, eu vou conseguir. E aí, então, isso que nós falamos de aconteça o que acontecer, siga em frente. Dá um passo adiante cada dia mais com congruência. Guardem bem essa palavra, congruência. O que é congruência? Congruência é pensar, sentir, falar e agir na mesma sintonia, com coerência. De que adianta eu pensar uma coisa, falar outra e fazer outra completamente oposta? Eu tenho que ter congruência. Eu estou pensando, eu estou sentindo aquilo, e eu estou falando aquilo e agindo daquela forma. Eu estou sendo honesto comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor, ok? E a era tecnológica, o que ela tem a ver com a liderança? Então, os avanços tecnológicos trouxeram consigo muitos benefícios, obviamente, transpuseram barreiras de tempo e espaço geográfico para a comunicação. Hoje a comunicação não tem barreiras,
né? Vocês que estão longe aí, mas estão perto do meu coração, vocês estão me vendo, vocês estão me escutando, como se eu estivesse presencialmente aí. Okay? Então, tudo isso é possibilitado pela tecnologia. Ou seja, tudo ficou ao alcance de um clique. Mas o que a liderança tem a ver com isso? Quem já não viu uma imagem assim? Eu quero morrer quando isso acontece. Sem vitimismo, mas eu fico louca quando eu vejo uma imagem assim, não é? Então, toda a tecnologia, comunicação sem barreira, mas por favor, vamos tomar o zelo, né, o cuidado de não deixar que o olho no olho perca o sentido. Ou seja, quando uma pessoa está falando com você, não pegue o maldito celular para ficar digitando uma mensagem, porque isso é péssimo. E a pessoa olha, estou prestando atenção sim no que você está falando. E às vezes, o corpo, né, tem aquela sabedoria, o corpo fala. Então, às vezes, você não está nem falando alguma coisa, mas você está expressando a linguagem não verbal, né, a linguagem corporal, expressando um olhar de um pedido de ajuda para um amigo ou um conselho, e ele não está nem prestando atenção. Ou seja, ele não está sendo congruente. Ele está falando que está prestando atenção, mas ele não está sentindo isso. Não sente o timbre da sua voz, não sente a intensidade do seu olhar, não olha para a sua feição. Por favor, não façam isso. Tinha alguma participação? Aí, se tiver, pode voltar. Ah, tinha sim. Pessoal de Jequié, uau, vocês estão me surpreendendo hoje. Obrigada pela participação. Quando há harmonia na mente, alma, corpo e mente, a pessoa não vive de sonho, mas de realidade. E no dicionário da vida, não existe a palavra medo e receio. Olha, Rosimar de Jequié, adorei a resposta. Muito acolhedora a resposta. Parabéns. Ou seja, liderança também significa viver 100% presente. Quando? No presente. Vivenciar o hoje, o agora. Por quê? Aonde eu estou? Aqui. Em qual momento eu estou vivendo? Agora. E o que mais importa nesse exato momento? Nada. Nada mais importa. O que importa é o momento que você está vivendo, com a pessoa que você está vivendo naquele momento. Porque o segundo que foi não volta mais. O segundo que passou, ele já passou. E às vezes esse segundo que passou era a oportunidade perdida. O amor que você deixou ir, que não volta mais. O pedido de desculpas que você deixou de falar, e isso não volta mais. Então, vamos viver o hoje, o aqui, o agora, minuto a minuto. Ok? Pessoal de Palmas, obrigada pela participação, um abraço para vocês. O aluno, em especial o aluno Edson, que diz que liderança está diretamente ligado com o relacionamento interpessoal também, tá, Edson? Além do relacionamento interpessoal, liderança está diretamente relacionado a de que forma você vive a sua vida. Quem tem, uma pergunta ótima, né? Que fazem também, que o pessoal de Condor Blanco dizem, quem tem as rédeas da sua vida? Você ou outro? Quem é o líder da sua vida? Você ou o outro? Então, a liderança e a autoliderança, elas estão diretamente relacionadas à sua vida e de que forma você se interrelaciona também, relacionamento interpessoal. E para falar do nosso assunto, né, que estamos tratando agora, de liderança e tecnologia, nós vamos ver um vídeo muito bacana. Voltamos já já.
Nesse vídeo, não é? Então, quantos sorrisos vocês já deixaram passar porque simplesmente não prestaram a atenção devida? Então eu convido vocês a olharem nos olhos, a sentirem, a observarem, a deixarem um pouco a tecnologia de lado quando ela não for necessária. Quando você está conversando com alguém, basta observar, sentir, viver aquela situação. Deixa a tecnologia um pouco de lado. Olha para o colega que está ao lado, olha para o colega que está ao outro lado. Dê um sorriso, dê um abraço, sinta essa energia. Eu convido vocês a se permitirem, a sentirem. Sente o coração pulsar, sente a vida. Por quê? Porque os sentimentos, eles não são transmitidos através de mensagens digitadas em chats, mensagens de celulares, e-mails. Sentimentos não transferem, né? Eles não seguem o caminho da internet. Por mais que você possa estar escrevendo com uma intenção, com um sentimento, né? Com toda aquela carga de energia, isso não é sentido. A pessoa que está lendo isso, ela pode dar a interpretação que ela escolher, a interpretação que ela quiser. Muitas vezes acaba sendo mal interpretado. Então, não vamos perder a oportunidade do contato, do olho no olho. Viver o momento do agora, não desperdiçar a oportunidade. Ou seja, uma mensagem, ela só é claramente transmitida quando o emissor e o receptor, ou seja, as pessoas que estão participando daquele diálogo, quando eles captam a entonação, a intensidade, a expressão facial, a linguagem corporal do indivíduo. É fato e é instintivo. O primeiro impacto é o visual. Quando nós perguntamos quais as características de um líder, é fato, né? O primeiro impacto é o visual. Eu vou provar para vocês o porquê. Nós degustamos as nossas escolhas, sejam elas quais forem. Todas as escolhas nós degustamos através dos nossos sentidos primitivos, que eles vão sempre existir. Nossa visão, nosso tato, olfato, paladar e audição, ou seja, aquele primeiro impacto do cheiro, do visual, do toque, nós degustamos tudo isso, né? Esse conjunto. São instintos primitivos que o ser humano tem e vai ter aí ao longo da sua existência, ok? Existem algumas profissões, então, portanto, que se vendem primeiramente pela imagem, sim. Uma imagem, às vezes, fala mais que 1000 palavras, sim. Antes de continuar, uma participação do pessoal de São José dos Campos. Um abraço para vocês, obrigada pela participação, especialmente para o José William. Ele fala que a tecnologia pode acabar com o sentimento para com o outro. Não sei se eu entendi um pouco a sua colocação, mas a tecnologia, apesar dela ajudar, o quê? Não ter as barreiras, né? Não ter a barreira de tempo e espaço, ou seja, tem uma pessoa que você gosta muito, que está muito, muito longe, realmente não dá para vocês se encontrarem presencialmente. Neste caso, se você quer transmitir algum sentimento através de palavras, eles podem ser interpretados da forma como a outra pessoa quiser. Neste caso, o que faz um líder? Ele se certifica que a mensagem, da forma como ele quis transmitir, se foi recebida daquela forma. Ou seja, eu envio aquela mensagem, depois eu falo, fulano, você interpretou dessa forma, da forma como eu passei? Me certifico. Quando não é possível, então, esse encontro presencial, eu me certifico que a mensagem que eu mandei naquela entonação, com aquele intuito, foi compreendida exatamente daquela forma, ok? Bom, e nós estamos falando aqui que algumas profissões se vendem pela imagem, sim, e que o líder precisa ter a sua imagem pessoal.
ok? Principalmente algumas profissões que eu vou exemplificar aqui. Então, se você quisesse surfar, né, aprender a surfar, e tivessem os dois professores da imagem, qual você escolheria? Honestamente. Escolheria aquele que tem o porte saudável, que te dá aquela imagem de realmente eu sei surfar, eu pratico surf, né? Eu faço isso diariamente, até o bronzeado da pele, o biotipo, né? Pessoa saudável, enfim. Vamos supor que você se desejasse consultar no dentista, qual profissional você escolheria? Meus dentes, né? Então, obviamente, se eu quero fazer um bom tratamento num dentista, a primeira imagem é o primeiro impacto, né? Aquilo que vai ficar para você? É sim. Então, eu vou escolher uma pessoa que, se para cuidar bem dos meus dentes, tem que cuidar bem dos seus dentes primeiro. Lembra do Robert Bonark? Antes do outro, eu tenho que cuidar de mim. Se eu sou uma dentista, obviamente, eu vou cuidar para que a minha imagem, né, a minha imagem pessoal, os meus dentes, eles sejam dentes saudáveis, bem vistos, porque eu estou me vendendo, correto? O meu produto qual que é? O dente. Como que eu vou cuidar do dente do outro se o meu não é bem cuidado, ok? Se você desejasse, então, iniciar um treinamento de ginástica, né, com um personal trainer, a mesma coisa, né, do professor lá de surf. Eu vou escolher a pessoa que, para ela cuidar bem do meu corpo, ter um corpo saudável, né, ela tem que cuidar bem do dela também. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O líder é o exemplo. Líder é o exemplo. Uma espécie de espelho do que os seus liderados admiram ou buscam para si, né, ou que eles almejam para si, ok? O líder que possui autoliderança e mais, ele possui persuasão. Persuasão é o poder de convencer, né, o outro. Possui convicção, motivação e visão. Por que as pessoas seguem aquela determinada pessoa do grupo? Porque ele é o líder, né? Ele tem aspectos nele que as outras pessoas admiram ou buscam para si mesmo. Ele é o, palavra-chave, exemplo. O líder é o exemplo, certo? O Sun Tzu, que é esse livro é super tradicional, né, a Arte da Guerra. Então, ele foi um grande conhecedor das manobras militares e ele escreveu essa obra milenar, A Arte da Guerra, ensinando estratégias de combate e táticas de guerra. Tá? Ele viveu na China há 2.500 anos, então há muito tempo. Ele era um filósofo estrategista de guerra. E ele comandou e venceu muitas batalhas. Por quê? O que ele tinha de diferente que os outros não tinham? Ele tinha estratégia, ele tinha visão. Então, o líder é aquele que, além da imagem pessoal, né, de aquela pessoa que tem uma boa comunicação, que tem a persuasão, que consegue convencer os outros, né, comprovar o que está falando. Ah, professor, mas você está falando de imagem pessoal, quer dizer que eu vou ter que usar roupas de marca, né? Não. Você tem sim que cuidar da sua imagem pessoal. Por quê? Poxa, se eu sou um surfista, né, um professor de surf, é lógico que eu não vou chegar na praia de terno e gravata, porque isso não condiz com a minha profissão. Mas não iria ser condizente também se um juiz, por exemplo, chegasse lá no tribunal, né, que ele tem o poder de julgar, né, as pessoas, as partes comprovam e ele vai lá e julga. Então não faria sentido ele chegar lá com uma prancha e de sunga, não é mesmo? Então tem que estar pelo menos ser condizente com a sua profissão, estar alinhado, cuidar da sua higiene pessoal, não é? No exemplo do dentista que nós falamos, como que eu posso cuidar do outro se o meu não é bem cuidado? Ou seja, você tem que ser o exemplo para você e para os demais.
tem que ter a visão, enxergar aquilo que os outros não enxergam. Isso é um bom líder. E aí, falando do Sun Tzu, por que ele conseguiu vencer tantas batalhas? Porque ele tinha inteligência, racionalidade, ele expôs a importância da disciplina no planejamento e na motivação das guerras, né? Desculpem. Bom, e por falar em exemplo, nós vamos ver agora um vídeo que fala sobre isso. A gente volta já já. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. You guys think comic fibers like that? I don't think so. Did you see this back there, George? Go back where you came from. Learn this way. Go back where you came from. What's wrong with you, As crianças vêm, as crianças fazem. Que tipo de exemplo você quer ser para você e para o resto da humanidade? Que tipo de exemplo você é para si, para os seus filhos, para aqueles que convivem com você, para a tua esposa, para o teu esposo, para os seus pais, para os seus irmãos? Já parou para pensar? Que tipo de exemplo você é? E aí, para continuar e finalizar, que está acabando, eu estou muito triste com isso. O futuro, então, é fruto do que nós cultivamos no nosso presente. O que eu fizer hoje, eu vou ter o retorno disso amanhã. Como você deseja que seja a sua colheita? Que o plantio é opcional, não é? E a colheita vai depender de que tipo de plantio você está fazendo no seu presente. Tem uma citação excelente de Mahatma Gandhi, que eu adoro, que fala assim: não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Ou seja, o líder, ele é o exemplo. O líder é aquele que reconhece a responsabilidade de si, dos seus atos, como parte e a forma como ele age com a sua equipe. Liderança é ter a consciência, ser consciente de que sem as partes não se constrói o todo. Para finalizar, tem uma participação de Santo André, um abraço para vocês, obrigada pela participação, principalmente para o aluno Celso. Ele pergunta: um grande trabalho escrito por um ilustre escritor não transmite? Talvez eu não tenha entendido a sua pergunta. Se você puder, depois em algum momento, mandar uma mensagem para mim, por favor, me mande que eu esclareço, a gente conversa melhor, porque eu gostaria de finalizar esse nosso prazeroso encontro de hoje com um vídeo para vocês poderem ir para casa ou ir encontrar os amigos agora e refletirem um pouco no caminho. De que forma, como eu vou enfrentar os meus medos? Permitam-se, vivam o momento.
Agradeço imensamente a participação de vocês hoje. Vamos ver juntos o vídeo e eu deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you, man. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know